Hoje vamos falar por que fazer a retificação do registro público do imóvel. Registro público de imóvel, matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel deve retratar a verdade real do imóvel. Verdade real do imóvel. Sim, o que de fato está lá na sua casa, por exemplo, vamos falar de casa, vamos falar de um imóvel urbano, vamos falar de onde você mora. Então você sai da sua casa, mede a frente, mede a lateral, mede o fundo, mede a sua casa. Aquilo que você encontra tem que estar na matrícula do imóvel. Eu costumo dizer que a matrícula do imóvel é como se fosse o registro da pessoa, que descreve toda a vida da pessoa. Ah, a pessoa é filha de tal, tem tantos anos, nasceu em tal dia. Esse registro, que é o RG, a gente retrata como a matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel, a gente vai no cartório de registros públicos da cidade, em que está escrito o imóvel, e pega lá a rua tal, casa número tal. Quando a gente pega aquela matrícula, ela está descrevendo o que tem no terreno, depois ela descreve o que foi construído sobre o terreno, e o que foi construído sobre o terreno tem uma inscrição municipal. Nessa inscrição municipal diz o que tem de terreno mais de obra da casa. Se o que está escrito na matrícula não é verdade em relação ao que de fato existe hoje, esse imóvel, essa matrícula, necessita ser retificada. Um exemplo só para poder ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Por exemplo, você tem lá na sua matrícula que o imóvel tem 12 de frente e 20 de fundo. Só que quando você pega o topógrafo e vai medir, ao invés de 12 tem 13 de frente e 21 de fundo, ou seja, 1 metro a mais de frente e 1 metro a mais de fundo na questão física, diferente do que está na matrícula. Então você tem que fazer a retificação para poder regularizar isso e na sua matrícula ficar constando, ao invés de 12 por 20, 13 por 21. Exatamente isso. E essa questão da retificação, Alex, ela já vem desde 1916 no Código Civil Antigo, onde tinha o artigo 860 que falava assim: a matrícula do imóvel deve declarar a verdade dos fatos. Com a Lei 6.015, isso ficou claro, dizendo que a retificação poderia ser, então, judicial e, hoje, o oficial de registro de ofício pode também fazer a retificação administrativa. E antes era só judicial. E antes era só judicial. Com o advento dessa Lei 6.015, a coisa se tornou um pouco mais prática, facilitando, então, o trabalho, deixando de ser necessariamente judicial. E só um adendo, antigamente, inclusive, com a questão de ser só judicial, tinha inclusive a intervenção do Ministério Público. Exatamente. E com agora podendo fazer via registro de imóveis, não há essa necessidade. Não é isso. É o princípio da verdade real, né? A gente tem que pensar que a origem do direito brasileiro, ele vem de uma questão do direito real, e aquela coisa de ser muito fiscalizado, para que não seja burlado, e aí vinha todo esse exagero, mas com a responsabilidade que existe hoje sobre o delegatário, que é o oficial do registro imóvel, ele tomou, foi imputado a ele a responsabilidade da fiscalização. Eu digo assim que nesse momento ele age como se fosse parecido com o Ministério Público. Ele faz essa fiscalização. E não só isso, como autoridade judicial, que no caso antes era o juiz, né? Exatamente. Exatamente. Aí é a questão da terceirização da responsabilidade judiciária para o extrajudicial, que é uma das funções delegatárias. E aí você falou da questão que pode ser de ofício, inclusive pelo registrador, ou a requerimento do interessado. E isso é importante falar, porque às vezes a pessoa pensa que o interessado é só quem está na matrícula. Não. Se você comprou, por exemplo, o imóvel por cessão de direitos hereditários, a matrícula está no nome de uma pessoa, mas você é o interessado em regularizar, então você pode pedir. Faz o requerimento,
tem que fazer o levantamento topográfico, engenheira, planta, memorial descritivo, ART. O recolhimento RT. E aí você pode pegar assinaturas dos confrontantes, porque você não pode invadir direito de pessoas. E quando a gente fala regularização física, é intramuros. Entendeu? É intramuros, dentro daquela... você respeitando os seus confrontantes. E você também, caso não consiga pegar a assinatura dos confrontantes diretamente, você pode fazer com que o cartório oficie a pessoa, tendo prazo para impugnação. Nessa questão, nós tivemos uma experiência prática, e eu acho que sempre é bom trazer a questão prática para poder as pessoas entenderem, né, Rogério? Sim. A gente fez uma retificação administrativa de uma área rural que estava encravada dentro do município, e na verdade o município deixou de crescer naquela região justamente porque essa área, essa pessoa não tinha interesse antigamente de vender, e quando ela resolveu vender, ela teve que retificar, porque a matrícula era muito antiga e não batia as confrontações, então teve que fazer a retificação. E na ocasião, eu e o Dr. Rogério, essa área tinha, além dos confrontantes de pessoas físicas, 5, né, Rogério? 5 órgãos públicos confrontantes. DER, porque tinha estrada, Secretaria de Patrimônio da União, porque tinha o Rio Federal que passava no fundo, uma estação de tratamento do outro lado, que era da Sabesp, uma área de CDHU. Então, eram 5 órgãos públicos. E a gente podia oficiar. Qual que foi a medida que a gente fez para poder otimizar e dar um resultado mais célere para a questão? Nós pegamos, e normalmente o que as pessoas fazem? Na mesma planta, no mesmo memorial descritivo, põe todo mundo para assinar. A gente separou as plantas. Na verdade, uma a gente pegou de todo mundo que estava fácil de pegar, e mais 5 plantas, uma para cada órgão público. Então a gente foi e coletou as assinaturas desses órgãos públicos, que inclusive a gente achou que ia ser mais demorado, e não foi, né, Rogério? Não. Depois a gente juntou as 6 plantas e os 6 memoriais descritivos e ingressamos com o requerimento junto ao cartório de registro de imóveis, e tudo foi resolvido. Por quê? Ele precisava retificar porque ele queria desmembrar. E depois de desmembrar, numa área dessa, ele ia implantar um loteamento, que na verdade hoje inclusive são 2, né? São 2 loteamentos. Que acabou que ele vendeu uma outra parte, implantou-se 2 loteamentos. Mas se não tivesse feito a retificação, ele não conseguiria desmembrar. Ampliou a cidade evoluiu naquele lado. A cidade evoluiu, ele teve um ganho, e aí eu acho que é o resultado da questão de você retificar, que é o benefício que você vai ter. No caso dele, ele queria empreender, ganhar dinheiro com isso daí, ele estava travado, porque a matrícula não batia com a questão física. E o ganho dele depois foi excelente dentro do negócio imobiliário que ele fez. Exatamente. Na verdade, há estudos que 70% do território brasileiro necessita ser regularizado. Exatamente. Retificado. Então, esse artigo 213, 212 da Lei de Registro Público, é um artigo poderoso para que a gente consiga promover com efetividade a retificação e a regularização imobiliária do Brasil. E eu vejo também, só para finalizar, e um adendo do que você falou, de judicializar a questão, e a gente vem vendo muito isso hoje, da própria questão da retificação, divórcio, inventário, que hoje você consegue fazer via extrajudicial, a uso capião que você consegue fazer via extrajudicial. Eu acho isso bem legal, porque você consegue otimizar a questão. E se você está discutindo direito entre pessoas, não há necessidade de um terceiro vir se manifestar sobre o seu direito, que é o judiciário. Sim. Essa é a visão que eu tenho.
E aproveitando que ele falou, uso capião e retificação administrativa são institutos diferentes. O uso capião é para que você tenha uma aquisição originária do imóvel, né? Se tem um domínio, vai ter a sua aquisição originária. A retificação, você já tem a titularidade, você já é titular, já é um interessado legítimo, como o Dr. Alex falou, você já é um interessado legítimo para requerer a retificação administrativa. Não se trata de posse, se trata de corrigir o que não está correto, levar a verdade real para a matrícula do imóvel. É isso aí. Mais um vídeo que a gente está disponibilizando aí, buscando sempre o esclarecimento das pessoas. Se vocês gostaram, dê um like aí, que isso é muito importante para a gente. Deixe seu questionamento, sua dúvida, vai ser um prazer enorme a gente poder estar se comunicando, levando informação, esclarecendo as suas dúvidas. E curta, compartilhe e nos siga aí e prestigie. Isso é extremamente importante para a gente. Obrigado.